com ele. Chega aí, a fera Tiger Junk. Vamos lá. Tudo bem, Fernandinho? Um abraço pra você, um abraço pra todo mundo que nos acompanha aqui na tela da Band. O Internacional está pronto para encarar o Ipiranga no próximo domingo pelo Campeonato Gaúcho, mas não terá a presença do técnico Miguel Ángel Ramírez, que não se regularizou a tempo, não teve o nome publicado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, portanto não poderá estar na beira do gramado e também no vestiário da partida contra a equipe do Ipiranga. Osmar Loz comanda a equipe, que deverá ter a base, que já vem atuando no Campeonato Gaúcho, mas com uma novidade. E que novidade! Paulo Guerreiro está relacionado para o jogo. O atacante peruano, que há mais de 6 meses não atua com a camisa do Inter, não atua porque teve uma lesão muito grave no joelho direito em uma partida contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, e agora está de volta. Já estava há algum tempo em fase final de recuperação e retorna aos gramados, sendo relacionado para esse jogo contra o Ipiranga. A expectativa é se ele fica ou não entre os titulares, mas Paulo Guerreiro deverá jogar nesse domingo. Já a equipe do Grêmio joga em Bento Gonçalves contra o Esportivo de Bento, com o comando do técnico Renato, mas com grande parte do time titular de folga. Um trato que o presidente do clube fez com os jogadores, que, caso encaminhassem a classificação no jogo de ida contra o Ayacucho do Peru pela Libertadores, ganhariam alguns dias de folga. Isso aconteceu, goleada pelo placar de 6-1, e com isso o time principal, o time titular, os principais jogadores só retornam a treinar e a trabalhar no dia 22 de março. Oportunidade para jovens jogadores serem observados pelo técnico Renato, tanto na partida de sábado contra o Esportivo, como também no jogo de terça-feira contra o Ayacucho do Peru, que vai ser realizado em Quito por conta de restrições da pandemia. Abraço para você, Fernandinho, e para quem nos acompanha aqui na tela da Band. Obrigado, Tiger. É o seguinte, teve jogo pelo Gauchão nessa sexta-feira. Vamos ver como foi? O Juventude acabou surpreendido em casa e perdeu para o Pelotas por 3-2. 1-0 para o Pelotas, foi marcado pelo João Pedro. Tá aí o gol do João Pedro. Jogou a bola lá dentro. Tá aí João Pedro. Aí a gente vê aí depois o empate. Guilherme Castilho, golaço, hein? Agora, o Juliano acabou colocando mais uma vez o Pelotas na frente. E a gente vai ver o empate, que foi o gol marcado pelo Eltinho, e depois 3-2 o Maurício deu a vitória para o Pelotas. Na estreia do goleiro Walter, ex-Corinthians, o Cuiabá venceu o Operário no Campeonato Mato Grossense e se manteve na ponta. Aí, portanto, o primeiro gol marcado aí pela equipe do Cuiabá, Matheus Ferreira, acabou fazendo contra e acabou facilitando a vida para o Cuiabá. O Elton, parece a mesma jogada, acabou fazendo ali o 2-0. Rafael Gava fez o 3-0 e o Lucas Cardoso acabou diminuindo para o Operário, agora é o 3-1. Tá, e, portanto, o jogo tá feio, não tá fácil não. Será que vai ter campeonato daqui para frente? Nesse final de semana isso deve dar uma parada, vamos resolver o que acontece na próxima semana. O ET é democrático, gols de norte a sul. Vamos atravessar o país até o Amazonas. Mesmo com 2 jogadores a menos durante boa parte do segundo tempo, o Manaus venceu o Clipper por 1-0 pelo Amazonense. Vanilson foi o autor do único gol da partida. Pelo francês, o Lyon escapou de derrota na final e ainda sonha com o título. O empate só veio nos acréscimos do segundo tempo. Depay cruzou e Kadewere marcou de cabeça. Final 1-1. Pelo inglês, partida equilibrada entre Newcastle e Aston Villa. Aston Villa também 1. É hora do Levante. Não, peraí, ficar sentado ou deitado. Não tem que sair, não se mexe. É que o Levante, time espanhol, venceu o Valência no campeonato. Veja aí. Placar magro em Levante e Valência. Aos 17 do primeiro tempo, Roger Martí recebeu na entrada da área, cortou a marcação e abriu o placar para o Levante. 1-0 e foi só. O jogo que abriu a rodada do Português teve a virada do Marítimo na Ilha da Madeira. Aos 44 do primeiro tempo, Cocielo deu passe em profundidade para Gorré abrir a conta para o Nacional da Madeira. Mas o segundo tempo foi do Marítimo. Aos 13, escanteio para os visitantes e Rodrigo Pinho empatou de cabeça.
o gol da virada também foi dele. Joel cruzou e Pinho bateu de prima. Nacional 1, Marítimo 2. E a bola não para no ET. Campeonato alemão. O Augsburg venceu em casa o Borussia Mönchengladbach. Pela Bundesliga, o Augsburg fez o dever de casa e venceu o Mönchengladbach. Já no segundo tempo, Rubem Vargas meteu a cabeça na bola após o escanteio e tirou o 0 do placar. O Borussia conseguiu empatar com este bonito chute de Florian Neuhaus. Mas o Augsburg em seguida fechou o placar com os gols de Marco Richter e este nos acréscimos de cavadinha feito por André Hahn. Fim de jogo com 3-1 para o Augsburg. E o melhor jogador do mundo em 2020, sabe quem é? Lembra dele? Lewandowski segue atrás de mais um recorde. O de maior número de gols marcados em uma temporada da Bundesliga. Gols do presente contra gols do passado. A lenda da Bundesliga, Lothar Matthäus, de olho na corrida para a quebra de um dos recordes mais antigos da competição. Matthäus apostaria nele quebrando o recorde. O recorde foi estabelecido por Gerd Müller na temporada 71-72. Foram 40 gols marcados em uma edição da Bundesliga. Uma contagem para a eternidade. Mas isso foi antes dele aparecer. Lewandowski! Oh, that seals the deal now for Bayern. And Lewandowski now just needs 10 goals to break Gerd Müller's record with 10 games left to play this season. Lewandowski diz que primeiro quer vencer com o time e, claro, também quer marcar os gols, mas ainda é muito cedo para pensar nisso. A melhor disputa mano a mano de todos os tempos. O cenário é favorável para Leva, que já soma 31 gols em 24 rodadas, 5 a mais que Gerd Müller tinha a essa altura. No momento, nenhum outro artilheiro da Europa pode se comparar ao rei Robert Lewandowski. Contra o Dortmund, ele finalizou 9 vezes e marcou 3 gols. É incrível como está jogando. Faltam 10 jogos para o fim do campeonato e 10 gols para o polonês bater a marca de Müller. Lewandowski vai marcar ao menos 41 gols na temporada e bater o recorde de Müller. O Leva tá impossível. E você sabe, campeonato alemão é na tela da Band. Depois de ter sido eliminado na Liga dos Campeões, o RB Leipzig volta as atenções para o campeonato local, em casa. Será que ainda dá para sonhar com um título que é inédito para o time? O Leipzig está aproveitando a fase atual. A atenção está voltada em outra direção, mas o time não cansa